Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um encontro conhecendo a palavra. E como sempre fazemos, vamos pedir a intercessão de Maria Santíssima para estar conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Verbo Divino, rogai por nós. Bom, meus queridos irmãos, vamos dar sequência à ao nosso estudo, dos personagens do tempo do Advento. E como já dissemos na semana passada, em que nós tratamos do profeta Isaías, o profeta Isaías é aquele que vai despertar em nós o grande conhecimento do Messias que virá, né? E ele deixa as portas abertas para que João Batista venha preparar os caminhos e que Jesus assuma essa identidade do grande Salvador. É interessante, né, que tanto a raiz hebraica do nome de Isaías quanto a de Jesus, no caso de Jesus e Yeshua, e de Isaías e Yeshayahu, são raízes que indicam salvação. Então, mais uma aproximação entre o papel do profeta Isaías e a função salvífica de Jesus. E é graças a grandes vaticínios, grandes oráculos do profeta Isaías, que nós teremos as menções a João Batista, né? O papel que João Batista vai desempenhar. Então é interessante quando nós encontramos as expressões voz do que clama no deserto. Então, isso são palavras saídas da boca do profeta Isaías que vão se encaixar perfeitamente em São João Batista, que é o precursor do Messias Jesus. Ok? Então, hoje, como já tratamos de Isaías na nossa aula passada, que é o profeta que indica o caminho, agora nós vamos tratar de João Batista, aquele que cumpre essas profecias de preparação. Pois bem, então o nosso personagem de hoje, João Batista. Lembrando a vocês que muitas pessoas, por ingenuidade, acreditam às vezes que o sobrenome, que Batista seria um nome composto de João, ou seria o sobrenome. E isso hoje em dia, que nós temos Batista como um sobrenome e João Batista como um nome composto. Mas aqui o nome dele era apenas João, Yohanan, e Batista, no caso, era pela função de batizar que ele tinha, ok? Então, João o Batista, aqui como um adjetivo, né? É aquele que batiza, seria um substantivo adjetivado, mas é uma qualificação de João. E é interessante que na língua espanhola é Juan el Baptista, e muitas vezes eu conheci pessoas de língua naturais de língua espanhola que não tratam a esse santo pelo primeiro nome, pelo nome, aliás, que é João, né? O chamam apenas de El Baptista, o Batista. Então, Batista não é o sobrenome dele, nem faz parte de um nome composto. Batista foi a função que João exerceu em seu ministério. E ele é o último dos profetas de Israel, no nosso entendimento, porque todos prepararam o caminho do Senhor e no momento que Jesus veio, então, acabou essa intermediação em Israel. Né? Lembrando que profeta, já devo ter falado isso para vocês em alguma outra ocasião, profeta vem de um verbo grego profemi, que é intermediar. Então, o profetés, ou seja, o profeta é aquela pessoa que faz a intermediação entre Deus e os homens. Hoje em dia, todos nós batizados somos chamados a sermos profetas, né? Ainda que alguns exerçam mais ou menos isso, esse munus, esse serviço, essa incumbência, mas todos recebemos esse dom. Então, assim como os muçulmanos entendem que Jesus foi um profeta e João Batista também, porque intermediaram a ação de Deus entre os homens, né?
Sabemos também que alguns judeus mais flexíveis, menos ortodoxos, aceitam ver Jesus como um profeta e com certeza aceitaram também João Batista, né? Mas aqueles mais ortodoxos certamente não o aceitarão como um profeta. Ok? Diz o relato do Evangelho segundo Lucas que quando Maria recebe o anúncio do anjo, Gabriel diz a ela que Isabel já estava grávida há 6 meses. Então, se a concepção se dá naquele momento, claro, 6 meses é a diferença de idade entre São João Batista e Jesus. Então, São João Batista 6 meses mais velho que Jesus. Ele nasceu 6 meses antes de Jesus, confere Lucas 1, 36b. Vamos dar uma lida aqui, apenas para conferir. Lucas 1. Lucas 1, 36. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. E aí, a segunda parte do versículo, B, né? E este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Então, já estava grávida há 6 meses, certo? Então, 6 meses é a diferença. João era filho de Zacarias, um sacerdote, né, da tribo de Levi, e de Isabel, prima de Maria. João passou a infância com os pais e, ao atingir a idade devida, foi cumprir sua missão. Segundo pregou o profeta Isaías, ele era a voz do que clama no deserto, aquele que deveria preparar os caminhos para a chegada do Senhor. Então, o Messias, Lucas 3:4. Lucas 3:4 dirá assim: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. Certo? Depois continua o restante da profecia, mas ele é aquele que deve preparar os caminhos para a chegada do Senhor. Estou mostrando aí a missão. Como já tivemos a possibilidade de tratar em outra aula, João pode ter passado um tempo na comunidade dos essênios, nas grutas de Qumran, onde tomou contato com os rituais de ablução ou de lavagem purificatória. Entretanto, se isso aconteceu, João não chegou a ser formalmente iniciado na seita, tendo deixado os essênios para pregar o batismo de conversão e a iminente chegada do Messias prometido. Por isso, João foi para o deserto pregar e viver vida de austeridade e penitência. Então, vejam, os essênios eram uma comunidade, eram pessoas assim, extremamente religiosas e fiéis que começaram a ver uma série de abusos no Templo de Jerusalém. Então, eles optaram por ir viver no deserto, diante do Mar Morto, em grutas, né, e criaram uma comunidade. E João também se cansou desses abusos que existiam em Jerusalém e muito provavelmente foi viver com eles, né? E lá ele tomou esse contato com os rituais de ablução, entravam e saíam das piscinas durante várias vezes ao dia, como rituais de purificação. E num determinado momento João parece, isso tudo é hipótese, tá? Que eu acredito, mas é hipótese apenas, não é provado. João parece que chegou à conclusão de que isolar-se não seria a solução. Ele precisaria converter os homens. Então, por isso, ele abandonou a comunidade de Qumran antes de ser iniciado na seita. Saiu como um aprendiz e continuou no deserto pregando, né? Saiu dali da região do Mar Morto e foi um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, né? Dentro do mapa de Israel, um pouco mais para baixo no Rio Jordão. Ok? Lucas 3, de 2 a 18, explica o nascimento, né, de João. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes,
Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Vamos ver se terminou tudo aqui. Lucas 3, de 2 a 18. Não, acho que temos mais então. Então vamos seguir aqui. Continuando, isso mesmo. E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que o que vos está ordenado. E os soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas, das sandálias, né? Esse vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Então João, dando o seu testemunho de que o seu papel era um papel preparatório. Ele não era o Messias definitivo, mas aquele que vinha para preparar o caminho do Senhor. Depois, Lucas 7, 18 a 28. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Então, naquela primeira parte que nós vimos, né, do início de Lucas, nós estamos tratando de João pregando no deserto, quando Jesus se apresenta para ser batizado. Aqui João já está preso, os seus discípulos vão até a cadeia visitá-lo, e ele quer confirmar que Jesus é o Messias. Então João chama seus 2 discípulos e os envia para fazer essa pergunta. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então, Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Exatamente o que ele leu na sinagoga de Nazaré, né? Do livro do profeta Isaías, ele diz que hoje se cumpriu essa profecia. Então é exatamente aqui que ele está mandando dizer para João: olha, a profecia de Isaías está se cumprindo. E bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta.
Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, Jesus realçando, né, a importância de João na humanidade, né? Então, essa correlação entre os dois. Marcos também trata de João, Marcos 1, 2 a 8. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face. Olha o que Jesus tinha falado lá, em Lucas, né? Escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, ou seja, cumprindo o que Isaías havia falado. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas, das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Né? Então, João fazia um batismo de conversão, enquanto que Jesus passará a proporcionar um batismo de salvação. O batismo de João ainda não salva, não é capaz de salvar, apenas de purificar, como existia nos rituais de Qumran, mas Jesus fará irá fundar um sacramento de salvação, ok? Pois bem, meus queridos, essas eram as passagens que tratavam da função de João Batista. Eu ressalto aqui para vocês, primeiro, essa questão de que ele está fortemente ligado às profecias de Isaías. Então, Isaías indica aquele que será a voz no deserto e que se cumprirá em João. Uma outra questão é que muitas pessoas identificavam João Batista com Elias, né? Que era um profeta extremamente respeitado, e Elias era aquele que justamente anunciava a salvação de Israel. Então, João também é muitas vezes identificado com Elias. E uma última questão, já que o nosso programa sempre procura trazer aquilo que vocês não têm muitos acessos, e eu tenho certeza que muitos leigos e muitos clérigos também, padres, diáconos, talvez até bispos, não tenham conhecimento dessa história, eu vou fazer um questionamento para vocês. Vejam, nós sabemos do massacre dos inocentes, a ordem que Herodes deu para que toda criança de até 2 anos de idade fosse assassinada, né? ali na região perto de Jerusalém, Belém, mais ou menos um raio de 8 quilômetros em volta, por medo do Messias que havia nascido na gruta. Ora, João era somente 6 meses mais velho que Jesus, estava dentro dessa faixa de idade e vivia com a família em Ain Karen, uma região montanhosa perto de Jerusalém. Então, ele estava dentro dos critérios para ser assassinado também. E como o Evangelho nos conta, os evangelhos canônicos nos contam que efetivamente houve esse assassinato dos inocentes e que Jesus sobreviveu porque a família fugiu para Jerusalém, para o Egito, né? Mateus nos conta isso do sonho que José teve. A pergunta é: por que João Batista, se tinha a mesma idade, somente 6 meses mais velho, e morava na região, por que ele não morreu também? Porque chegou à idade adulta, então ele sobreviveu. E você não encontra essa resposta na Bíblia Sagrada, não está lá. Tá? Então, para matar a curiosidade de vocês, eu trouxe aqui uma possível resposta que está no Evangelho Apócrifo, que é o Evangelho do Pseudo Tomé,
ou também conhecido como Narrações sobre a Infância do Senhor por Tomé, filósofo israelita. Não é São Tomé, ok? Mas um escritor apócrifo. E no capítulo 22 diz assim: Ao dar-se conta Herodes de que havia sido enganado pelos magos, encolerizou-se e enviou seus sicários, dando-lhes a missão de assassinar a todos os meninos de menos de 2 anos. Ora, pegaria Jesus, pegaria São João Batista. E quando chegou até Maria a notícia da matança das crianças, encheu-se de temor e, envolvendo seu filho em fraldas, colocou numa manjedoura. E aí depois, não se relata aqui, mas nós sabemos por Mateus que José teve o sonho e fugiu com a família para o Egito. Depois, dentro desse capítulo 22 ainda, no número 3 e no número 4, diz assim: E quando Isabel inteirou-se de que também buscavam a seu filho João, pegou-o e levou-o a uma montanha e pôs-se a ver onde o haveria de esconder. Mas não havia um lugar bom para isso, e entre soluços exclamou em voz alta: Ó montanha de Deus, recebe em teu seio a mãe com seu filho, pois que não podia subir mais alto. Então ela já tinha chegado até onde ela podia, né? E seria capturada com o menino, e o menino morreria. Então ela pede socorro à montanha, recebe em teu seio a mãe com seu filho. E aí vem o número 4 e diz: E nesse instante abriu a montanha suas entranhas para recebê-los. A montanha se abriu. Acompanhou-os uma grande luz, pois estava com eles um anjo de Deus para guardá-los. E assim, dentro de uma gruta, São João teria sido preservado. Essa é uma possibilidade, mas está dentro de um livro apócrifo. Né? Como falei para vocês, o Evangelho do Pseudo Tomé, que não se confunde, volto a falar, com o Evangelho gnóstico de São Tomé. Ok? Esse aqui é um apócrifo, não é um gnóstico. Quem não sabe a diferença, por favor, procure os primeiros programas em que a gente trata da canonicidade dos livros e falamos a diferença dos escritos apócrifos para os escritos gnósticos. Há uma outra tese de que o fato da família de Zacarias, Isabel e João, viverem no alto de uma montanha, numa região desértica, como era em Karen, os soldados de Herodes não teriam chegado lá e assim João não teria sido assassinado. Tá? Mas lembro a vocês que são apenas teses, nada disso está confirmado. O que importa dizer é que na nossa caminhada já passamos pelo profeta Isaías, que é aquele que fala do caminho que deve ser preparado e que será cumprido em João Batista. E estamos falando hoje sobre João, aquele que chegou a dar a sua vida como mártir para pregar a verdade. Então chegou a perder a sua cabeça para defender a verdade. E no nosso próximo encontro falaremos então do terceiro grande personagem, que é Maria Santíssima. Ok? Agradecendo aqui a presença de todos, pedindo que se inscrevam, deem like, comentem. Lembrando que nós teremos apenas mais 2 aulas, sendo que uma já é o tema de Nossa Senhora e teremos mais uma última aula. Se alguém ainda quiser fazer algum pedido, o tempo é agora, o momento é agora, tá? Porque essa aula será gravada. E se por acaso nenhum pedido for feito, nenhuma dúvida tiver que ser tirada, eu vou escolher um tema para o encerramento das nossas aulas. Ok? Então, agradecendo aqui a presença de Maria Santíssima junto de nós, pedindo a intercessão de São João Batista, pedindo que Jesus, e também pela intercessão de José, né, que Jesus venha habitar os nossos corações e preparar o nosso ser, toda a nossa vida, para ser uma manjedoura suave, quente, que possa acolher e manter Deus nos nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Batista e Nossa Senhora do Desterro,
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vocês tenham uma semana maravilhosa, Shavua Tov. Até o nosso próximo encontro, Leit Haot, e que a paz de Deus habite o coração de cada um de vocês. Shalom Aleichem. Deus os abençoe.